agora nós vamos falar de um grupo de ferramentas muito importante no CorelDRAW, que são as ferramentas de desenho. Elas que vão nos permitir desenhar e também redesenhar imagens que nós precisarmos de vetorizar. A primeira ferramenta que nós vamos falar é a ferramenta Mão Livre. Ela vai nos permitir traçar retas e também desenhar como se você tivesse com um papel e uma caneta. Para você acessar a ferramenta Mão Livre, você pode vir aqui na quinta opção, na barra de ferramentas, nós vamos selecionar a ferramenta Mão Livre. Para você utilizá-la, você pode clicar, soltar e você já vai poder traçar uma reta. E para você terminar essa reta, basta você definir o ponto inicial, o ponto final e clicar que você conseguiu traçar essa linha reta. Além de traçar uma linha reta, você pode traçar uma linha perfeitamente reta. Observe que quando você clica e tenta posicionar essa linha, observe que você vai ter um pouco de dificuldade de traçar uma linha perfeitamente reta. Então você pode segurar a tecla Ctrl do seu teclado que você vai conseguir traçar uma linha 100% reta, tanto na horizontal como também na vertical. Observe que quando você segura a tecla Ctrl, a linha ela vai se movimentar de 15 e 15 graus, então vai ser mais fácil, por isso é mais fácil de você posicionar a linha totalmente reta, tanto na horizontal como também na vertical. Quando você cria um objeto, você pode observar que aparecem os nós, tanto no início como também no final dessa linha ou da forma que você criar. E quando você posiciona o mouse, posiciona a ferramenta sobre esse nó, observe que aparece uma setinha. Essa setinha ela nos indica se você clicar e continuar o desenho, esse novo desenho que você criar, ele vai se juntar a essa linha reta que nós criamos e eles vão se transformar em um único objeto. Então, se eu posicionar o mouse até aparecer a setinha, clicar novamente e traçar a reta, quando eu soltar, ele vai ser um único objeto. Se nós voltarmos para a ferramenta Seleção e movimentar esse objeto, ele vai ser um único objeto. Se eu tentar colocar uma cor nesse objeto, observe que não vai aplicar a cor. Aqui na barra de status, o Corel nos informa que foi aplicada essa cor, porém ela não aparece aqui para nós. Isso porque esse objeto ele não está fechado. Caso você queira aplicar uma cor, você pode fechar esse objeto. Então, eu vou posicionar o mouse sobre o nó, clicar, posicionar o mouse novamente até aparecer a setinha e clicar. E agora sim a cor é aplicada, porque eu fechei esse objeto. Além de você traçar retas, a ferramenta Mão Livre ela vai te permitir também criar formas, criar desenhos, como se você estivesse desenhando no papel. Então você pode clicar, segurar e criar a forma que você quer. Basta você ir desenhando até o ponto final da sua forma. Caso você queira fechar essa forma que você está criando para aplicar uma cor, você pode posicionar o mouse no início da forma, no início que você começou a desenhar essa forma. Observe que vai aparecer a setinha para fazer a junção e quando eu soltar, nós vamos criar esse desenho. E aqui você pode desenhar, você pode fazer qualquer forma que você quiser. Observe que quando você faz uma linha muito reta, muito pontiaguda, o CorelDRAW ele suaviza essa forma que você está criando para tirar aqueles tremidos que você dá quando você está passando o mouse para criar aquela forma. Então, o CorelDRAW vai suavizando para o seu desenho ficar mais homogêneo. E quando você, por exemplo, estiver traçando uma reta e você precisar fazer um desenho específico, você pode simplesmente posicionar o mouse sobre o nó, clicar, segurar e fazer a forma que você quiser. E para fechar, basta você posicionar no nó inicial e você consegue criar essa forma, tanto utilizando retas, como também utilizando a mão livre para você fazer o desenho de acordo com a sua necessidade. Bom, e a mão livre funciona dessa forma, você consegue tanto traçar linhas retas,
Caso você queira traçar uma linha perfeitamente reta, tanto na horizontal como na vertical, você pode segurar a tecla Ctrl e você também pode tanto misturar linhas retas com a mão livre e também criar desenhos somente com a mão livre, criando o seu desenho. E para fechar, você pode posicionar o mouse sobre o início que você consegue fechar essa forma que você criou. Além da ferramenta mão livre, nós também temos a linha de 2 pontos. Ela vai nos permitir criar linhas retas de um ponto a outro. Nós podemos vir na caixa de ferramentas, clicar sobre a setinha e selecionar selecionar a ferramenta linha de 2 pontos. E para você criar uma linha diferentemente da mão livre, você vai ter que clicar no ponto inicial e arrastar até o ponto final que você quer criar essa linha. E você pode posicionar no ângulo desejado. Ao chegar nessa posição, você pode soltar e você consegue criar essa linha. Você também pode utilizar a tecla Ctrl. Você pode clicar, segurar e arrastar e segurar a tecla Ctrl que você vai conseguir criar uma linha reta mais facilmente. Lembrando que se você girar, você vai conseguir ir girando essa linha de 15 em 15 graus. Ao chegar no ponto final, você solta e vai ser criado essa linha para você. Na barra de propriedades, nós ainda temos algumas formas que você pode utilizar para mudar como que essa ferramenta de 2 pontos funciona. Você pode selecionar a opção de perpendicular, então ele vai criar uma linha perpendicular à outra. Então, quando você clicar, observe que ela vai traçar essa linha perpendicular. E nós também temos a opção de você traçar uma linha tangencial. Você pode clicar e você vai conseguir criar essa linha tangencial. Além da linha de 2 pontos, nós temos também a ferramenta Bezier. Tanto a ferramenta Bezier como também a ferramenta caneta, elas são muito parecidas. Elas vão permitir fazer basicamente as mesmas formas, porém cada uma tem a sua peculiaridade e funciona ali um pouquinho diferente. A ferramenta Bezier, ela vai te permitir modelar um desenho, tanto modelar e já finalizar aquela forma, como também você pode modelar e depois ir ajustando com a ferramenta Forma. Para utilizá-la, você pode ir clicando. Então, eu vou clicar. Observe que quando você clica, você abre um ponto. Então, eu vou clicar no segundo ponto e nós conseguimos traçar uma linha reta. E o próximo ponto que você vai criar, ele vai continuar como se fosse o mesmo desenho. Então, nós temos abrir um ponto, 2 pontos, e quando eu criar o terceiro ponto, ele vai continuar para nós podermos fechar o nosso desenho. A não ser que você aperte a tecla espaço ou qualquer outra tecla ou mude de ferramenta, ele vai continuar traçando esse desenho. Então, aqui você pode ir clicando que ele vai criando esse desenho. Observe que em alguns pontos você vai ter uma leve curva. Para fazer isso, você pode clicar, segurar e você consegue modelar essa forma. Você pode ir arrastando, que vai funcionar como se você estivesse trabalhando com as alças. Então, você pode posicionar essa linha e soltar, que vai ser criado essa linha curva para você. Quando você cria uma linha curva, automaticamente o CorelDRAW interpreta como se você quisesse criar uma outra linha curva. Então, quando eu tentar fazer esse outro ponto, se eu clicar, ele vai criar uma linha um pouco diferente. Para que você volte para uma linha reta, nós temos alguns atalhos. Você pode dar um duplo clique no nó, então eu vou desfazer com o Ctrl Z, e vou dar um duplo clique nesse nó e agora eu posso voltar a traçar uma linha. Então, agora eu posso clicar. Se eu soltar, ele vai interpretar como se fosse uma linha, mas agora eu vou dar uma leve curva e nós conseguimos fazer essa curva que nós temos. Da mesma forma, se eu clicar aqui novamente, ele vai interpretar como se eu quisesse fazer uma curva, que ele ficou um pouco desconfigurado. Se você observar aqui, se eu utilizar a ferramenta Forma, nós temos aqui uma curva. Então, eu vou desfazer, vou voltar aqui para a ferramenta Bezier,
E agora eu vou ter que juntar. Como eu saí dessa ferramenta, eu vou ter que juntar essa forma. Então, eu vou posicionar o mouse sobre o nó e vou clicar. E agora nós podemos continuar criando o nosso desenho. Caso você, quando você estiver fazendo o seu desenho, você clique num local que não é o desejado, você pode utilizar a tecla Alt. Então, quando você segura a tecla Alt, você consegue mudar o posicionamento daquele nó. Então, você pode posicionar esse nó na posição correta e soltar. Então, você pode fazer esse ajuste. Então, posicionei no local errado, eu seguro a tecla Alt. Deixa eu desfazer aqui. Posiciona o mouse sobre o nó, segura a tecla Alt. E agora sim você pode posicionar esse nó no local correto. Posicionado, você pode continuar a fazer o seu desenho. Então, nós vamos clicar, vamos fazer aquele mesmo efeito, vamos deixar essa linha curva. E agora nós vamos ter que fazer uma linha reta. Então, vou dar um duplo clique sobre o nó. E agora nós voltamos a traçar linhas retas. E agora nós podemos terminar o nosso desenho. Então, aqui nós terminamos o cabelo aqui do Gohan. Caso você tenha que fazer algum ajuste, você pode utilizar a ferramenta Forma para fazer esse ajuste. Aqui, se você for tentar movimentar essa linha, observe que ele vai desconfigurar todas as outras linhas. Então, eu vou desfazer, eu vou clicar, segurar e fazer uma seleção nesses nós. E na barra de propriedades, eu vou selecionar a opção de nó cúspide, que agora ele vai funcionar como se cada linha fosse um único objeto. E quando eu movimentar essa linha, ele não vai atrapalhar. Aqui, como eu criei uma linha curva, então pode ser um pouco difícil de você manipular essa linha. Então você pode dar um clique sobre ela, observe que vai aparecer um ponto preto. Você pode vir aqui na barra de propriedades e deixar essa linha reta. Porém, essa linha que nós temos que fazer para completar o desenho é uma linha curva. Então nós podemos clicar nela novamente, colocá-la curva e utilizar a ferramenta Forma para ajustar esse desenho. Se nós aumentarmos aqui o contorno para ficar melhor para nós vermos, nós conseguimos fazer esse desenho. A ferramenta Bezier, ela vai funcionar dessa forma. Ela vai te permitir desenhar e também ir moldando esse desenho. Não necessariamente você precisa de fechar, criar todo o desenho e já ir fazendo as curvas. Você pode modelar todo o desenho primeiro e depois você pode utilizar a ferramenta Forma para ir modelando esse desenho. Você pode trabalhar da forma que você achar mais fácil. Lembrando que para você, esse é um ponto importante, quando você faz uma curva e para continuar você queira uma reta, você pode dar um duplo clique sobre o nó e aí sim você consegue posicionar uma linha reta na próxima forma. Caso você erre o ponto que você queria colocar, você pode segurar a tecla Alt, posicionar o mouse sobre o nó. Observe que eu não posicionei o mouse exatamente sobre o nó. Então, você posiciona sobre o nó perfeitamente, segura a tecla Alt. Aqui ele não está dando. Vamos fazer aqui. Vamos criar aqui uma nova forma. Então, eu seguro a tecla Alt, clico sobre ele e eu consigo movimentar esse nó. Posiciona na posição correta e aí nós podemos continuar o nosso desenho. A nossa próxima ferramenta é exatamente a ferramenta caneta, que vai funcionar muito parecido com a ferramenta Bezier, porém com algumas diferenças. Então, nós vamos voltar na barra de propriedades, selecionar a caneta e vamos repetir esse mesmo processo. Então, nós podemos clicar. Observe que, diferentemente da ferramenta Bezier, a ferramenta caneta ela vai te dar uma pré-visualização de quando você estiver fazendo esse desenho. Então, você pode ir clicando e fazendo esse desenho. Vamos colocar aqui amarelo e colocar um contorno maior, que vai ficar mais fácil para você visualizar. E da mesma forma, você pode clicar, segurar
e fazer a curva que você precisar. Para você terminar essa curva, você pode selecionar a tecla Alt e observe que toda vez que você posiciona a ferramenta sobre o nó, vai aparecer um desenho diferente. Então você pode clicar sobre o nó e agora você volta a fazer uma linha reta e você pode terminar o seu desenho. Novamente você clica, segura e modela. Na próxima forma que nós temos que fazer, caso não seja a curva que nós queremos fazer, nós podemos segurar a tecla Alt, clicar sobre o nó e nós podemos continuar modelando esse desenho, que você pode clicar, segurar e arrastar até você conseguir modelar. Novamente, não é a forma que eu quero fazer, então segura a tecla Alt, clico e continuo fazendo o desenho. Aí eu vou repetir aquele mesmo processo. Você observar, como eu já disse, o CorelDRAW ele é muito repetitivo, então por isso que ele é fácil de você aprender. E aqui vamos repetir aquele mesmo processo. Clica, segura e modela. Modelado não é a forma que eu quero fazer uma linha reta, então seguro o Alt e clica. Diferentemente da ferramenta Bezier, se você clicar, porém ficou no local errado, você pode segurar a tecla Ctrl, posicionar o mouse sobre o nó e você consegue clicar sobre ele e arrastar para a posição correta. Então, se essa é a posição correta, você pode soltar nessa posição. Caso não seja, você pode novamente segurar a tecla Ctrl e arrastá-lo para a posição correta. E agora nós podemos continuar fazendo o nosso desenho, até nós conseguirmos fechá-lo aqui. Observe que esse desenho ele não está fechado, então vou utilizar a tecla espaço para nós terminarmos esse desenho. Se você quiser, por exemplo, colocar uma cor sobre ele, você não vai conseguir colocar esse preenchimento. Para fazer isso, você vai ter que selecionar a ferramenta. Aqui pode ser a ferramenta caneta ou qualquer outra ferramenta que você consegue fechar esse desenho. Então, vou clicar no ponto inicial, clicar no ponto final. Aqui o desenho fechou, mas eu não estou conseguindo colocar esse preenchimento. Caso isso aconteça com você, você pode vir aqui na barra de propriedades e selecionar a opção de curva fechada. Quando você clicar, aí sim vai aplicar esse preenchimento. Bom, é isso. Então, a diferença principal da ferramenta Bezier para a ferramenta caneta é que ela vai te mostrar uma pré-visualização da forma que você está criando, mas ela funciona basicamente da mesma forma, porém utilizando aqui atalhos diferentes. Enquanto para mudar a forma da próxima linha você utiliza a tecla Alt na caneta, na Bezier você utiliza um clique duplo. Para você movimentar o nó, você utiliza Alt na Bezier e na ferramenta caneta você utiliza a tecla Ctrl. E essas duas ferramentas elas são muito importantes e muito utilizadas quando você estiver desenhando ou redesenhando um desenho, uma imagem. A nossa próxima ferramenta é a ferramenta Baseplite. Ela vai nos permitir fazer desenhos utilizando alguns pontos de controle. Então vamos aqui na barra de propriedades e selecionar a ferramenta Baseplite. Para você desenhar, você pode clicar e posicionar a forma no local que você quer. Esse ponto que você vai abrir é um ponto de referência. Então, quando você clicar, você criou um ponto de referência e agora você pode continuar modelando o seu desenho. Então, vou abrir um novo clique, um novo ponto de controle e nós podemos ir criando a forma que nós queremos até você fechar esse desenho. Caso você precise fazer uma linha reta, você pode segurar a tecla V, que quando você clicar, você vai conseguir fazer uma linha reta. Então, você posiciona essa linha reta e você pode fechar essa forma que vai ser criado esse efeito de linha reta para você. Vai criar esse ponto de referência onde você consegue criar essa linha reta.
Então, você pode clicar, você vai abrir o ponto inicial e você vai poder criando esses pontos de referência para modelar o desenho que você quer criar. E utilizando a tecla V, quando você clica, você consegue traçar uma linha reta. Clicando, você fecha essa forma. A nossa próxima ferramenta é a ferramenta de polilinha, que ela vai te permitir desenhar tanto linha como também curvas e também a mão livre, dependendo da forma que você estiver criando, e você vai conseguir criar um único desenho. Então, nós vamos na barra de propriedades, vamos selecionar a polilinha, você pode clicar e soltar, e você consegue traçar uma linha reta. Então, você pode segurar a tecla Ctrl para andar de 15 em 15 graus, se movimentar de 15 em 15 graus. Pode clicar e agora você consegue clicar, segurar e criar a forma que você precisar. Ao soltar, você volta a criar uma única linha, uma linha reta. E se quando você segurar a tecla Alt, você vai conseguir criar um efeito de círculo no desenho que você estiver criando. Então, você pode clicar e vai criar esse efeito de círculo. Então, vamos voltar aqui. Se você clicar e arrastar, você consegue criar uma linha. Se você segurar a tecla Ctrl, você consegue movimentar essa linha de 15 em 15 graus para traçar uma linha reta ou uma linha num grau específico. Você pode clicar, então você definiu o ponto inicial, o ponto final, e agora você pode continuar criando esse desenho. Então você pode clicar, segurar e fazer um desenho à mão livre, e você também tem a opção de segurar a tecla Alt para você fazer um efeito de círculo. Então você cria esse efeito de círculo e continua o seu desenho até você fechar essa forma que você está criando. Avançando, nós vamos ter a curva de 3 pontos. Então, vamos aqui na barra de propriedades e selecionar a opção de curva de 3 pontos. A linha de 3 pontos, ela vai te permitir desenhar uma linha curva, definindo o ponto inicial, o ponto final e também o ponto da curva. Então, você pode clicar, segurar e arrastar. Então, você vai definir o ponto inicial, o ponto final, e agora você pode traçar essa curva adequando, ajustando a posição que você quer. Então, definida a posição, você pode clicar e vai ser criado esse efeito de curva para você de uma forma bem simples. Aqui você pode posicionar o mouse sobre o nó para você continuar criando essa forma. Então, você pode clicar, segurar e soltar e voltar a criar essa curva. E você pode continuar fazendo esse desenho. Se você segurar a tecla Shift, você consegue continuar criando esse desenho. Então, vou posicionar no ponto inicial que nós conseguimos fechar esse desenho. E agora nós vamos ter algumas opções. Se você segurar a tecla Ctrl, você vai conseguir fazer um efeito curvo, você vai conseguir fazer uma elipse. Se você segurar a tecla Shift, observe que ela vai funcionar um pouco diferente. Se eu soltar a tecla Shift, eu consigo movimentar para a posição que eu quiser. Porém, caso eu segure a tecla Shift, eu consigo movimentar somente nesse ponto central. Então, segurando a tecla Ctrl, você consegue fazer um efeito redondo. E se nós criarmos uma linha, observe que eu tenho a liberdade de posicionar essa linha, essa curva, na posição que eu quiser. Porém, se eu segurar a tecla Shift, eu vou ficar um pouco limitado para criar essa curva. Então, você pode posicionar e clicar que você vai conseguir criar essa forma que você precisa. Ela é uma ferramenta bastante útil para quando você tiver que fazer algumas linhas, você pode simplesmente definir o ponto inicial, o ponto final e criar essa linha curva de uma forma bem simples. A nossa próxima ferramenta é a ferramenta de desenho inteligente. A ferramenta de desenho inteligente, ela vai tentar interpretar o desenho que você quer criar e vai ajustar esse desenho. Por exemplo, se você fizer uma linha reta,
que eu cliquei aqui sem querer. Então, vou excluir e vamos fazer aqui novamente. Se você fazer algumas linhas retas, o programa vai tentar interpretar esse desenho que você estiver fazendo e vai tentar interpretar e ajustar ao que ele acha que você quer fazer. Se você desenhar aqui, por exemplo, um círculo todo mal feito, ele consegue consertar esse círculo e deixá-lo todo perfeito. Na barra de propriedades, você pode configurar o nível que você quer que ele funcione, tanto o nível de reconhecimento da forma, como também o nível de suavização. Observe que nós estamos no nível médio. Você pode alternar entre o mais alto, o nenhum, mais baixo, e também a suavização você consegue manipular nesses mesmos padrões. A próxima ferramenta que nós temos é a ferramenta Live Sketch. A ferramenta Live Sketch ela vai te permitir desenhar como se você estivesse desenhando naturalmente. Você pode desenhar tanto utilizando o mouse, ou também você pode utilizar uma mesa digitalizadora, um tablet, e através da caneta você consegue desenhar de uma forma bem simples. Essa ferramenta ela é específica para desenho, então caso você saiba desenhar, certamente você vai gostar dessa ferramenta. Para você acessá-la, você pode vir aqui na caixa de ferramentas e ela é a última opção do grupo. Para você desenhar, você pode clicar, arrastar e fazer o seu desenho e posteriormente você ainda pode fazer ajustes em tempo real. Você pode simplesmente ajustando esse desenho que você consegue alterar essa forma de acordo com o que você vai fazendo esses ajustes. Você pode tanto ir desenhando ou também você pode, deixa eu alterar aqui o tempo para 1 segundo, que vai ser mais fácil. Posteriormente eu vou te explicar como que funciona esse tempo. Então, quando você estiver desenhando, você pode ir fazendo traços até chegar na forma desejada. Você pode ir ajustando essas formas. Por exemplo, se você quiser vir aqui e ajustar alguma forma, você pode vir aqui e clicar e ir ajustando até chegar na posição correta. Caso você queira continuar esse desenho, você pode simplesmente clicar e continuar fazendo esse desenho. Observe que de tempos em tempos a edição desaparece. Isso acontece porque nós configuramos para 1 segundo. Se você configurar o timer para mais de 1 segundo, por exemplo, para 3 segundos, ele vai demorar. Vou voltar aqui, digitar. Que não está dando para digitar, então vamos arrastar o controle aqui para quase 3 segundos. Então, quando você estiver editando esse desenho, você vai ter 2,7 segundos para continuar a fazer essa edição e continuar o desenho. Então, você vai ter esse tempo e você pode ir ajustando de acordo com a sua necessidade naquele trabalho específico que você estiver fazendo. Você tem a opção para reajustar uma curva, observe que ele está desativado. Então, toda vez que você clicar perto de um desenho, vamos passar aqui para 1 segundo novamente. Toda vez que você passar sobre esse desenho, ele vai interpretar como se você quisesse criar um novo desenho. Porém, se nós viermos aqui e definir uma quantidade em pixels, toda vez que você passar por uma certa distância, a ferramenta vai interpretar como se você quisesse editar essa forma. Então, você consegue fazer essa edição. E você consegue configurar qual é a distância que você pode ajustar essa forma. Então, observe que aqui eu posso ajustar, posso tocar e arrastar para ajustar até 40 pixels, que a ferramenta vai interpretar que eu quero fazer uma edição. Se você quiser desativar, quando você passar perto dessa linha, desse desenho, o programa vai interpretar como se você quisesse criar uma nova linha. E aqui você pode configurar a distância que você quer. Por padrão, é 5 pixels. Então, você pode configurar que toda vez que você ajustar essa linha a 5 pixels de distância,
vai interpretar como se você quisesse ajustar. Se você colocar, por exemplo, a 6 pixels, ele vai interpretar como se você quisesse criar uma nova linha. Você pode habilitar ou desabilitar a função para que seja interpretado como uma linha única. Então, toda vez que você for desenhar, o desenho pode ser interpretado como uma curva única. Então, ele vai ser ajustado somente uma curva. Você tem a opção de escolher como que você quer que seja feita a suavização. Você pode escolher uma quantidade menor ou uma quantidade maior, então ele vai fazer uma suavização maior. Vamos voltar aqui para 50. Você tem a opção de caixa delimitadora, então quando você estiver criando o seu desenho, observe que vai aparecer a caixa delimitadora, onde você consegue fazer os ajustes nesse desenho. Se você vir aqui e desativar essa opção, ele não vai mostrar a caixa delimitadora para você. Nós temos também a opção de modo visualização. Se você desativar essa opção, não vai mostrar aquele modo visualização, vai mostrar somente os traços para você e somente depois que você terminar o desenho que ele vai completar o desenho para você. Então, observe com o modo visualização e sem o modo visualização. Aí você pode escolher o que adequar mais, o que você gostar mais. Bom, e essa é a função Live Sketch. Se você desenha, certamente você vai gostar muito dessa ferramenta. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre a Live Sketch, que é distribuído pela Corel, para que você possa ver na prática como que funciona utilizando um tablet, uma mesa digitalizadora, a facilidade que você pode utilizar essa ferramenta para desenhar. Bom, e agora nós temos esse desenho onde você pode redesenhar utilizando as ferramentas que nós aprendemos de desenho. Você pode utilizar cada ferramenta em uma parte do desenho para que você consiga terminar esse desenho do Homer Simpson. Eu vou fazer essa aula, eu vou redesenhar esse desenho junto com vocês, mas é importante que você abra o CorelDRAW e tente redesenhar você mesmo sem assistir essa aula, para que você tenha suas dúvidas e posteriormente você vá na aula que eu redesenho todo esse desenho para você conseguir tirar essas suas dúvidas. Então, é importante que você teste essas ferramentas para você aprender e posteriormente você assiste a aula que eu gravei redesenhando esse desenho. Essas ferramentas, elas são muito importantes, então é fundamental que você saiba como cada ferramenta dessa funciona, para quando você precisar, você pode vir direto na ferramenta que você já sabe como ela funciona e que ela se adeque àquela necessidade que você tem. Lembrando que se você não gastar tempo agora, quando nós avançarmos, quando nós estivermos lá na frente no CorelDRAW, você vai ter dificuldade ou você vai ter que voltar até essa aula para poder assisti-la novamente. Então, gaste o tempo que você tem que gastar agora para posteriormente você não ter dificuldade, não ter que retroceder,
você ter que voltar para assistir essa aula. Bom, então é isso. Até nossa próxima aula.